Olá, piscianos! Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Para quem não me conhece, meu nome é Regina. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda se você é novo por aqui. Se você já é inscrito, agradeço por estar aqui comigo mais uma vez para acompanhar essa leitura. Leitura semanal, atemporal, de energia coletiva, intuitiva. Pode ser que não faça aí sentido com o seu momento. Fique à vontade, dá uma olhadinha nas leituras dos outros signos que você considera forte no seu mapa. Pode ser que lá você encontre uma mensagem mais direcionada, tá? Ou também na leitura do mês de dezembro, que está disponível aqui no canal, dá uma olhadinha lá. Eu agradeço pelos likes, comentários e inscrições, convido você aí do outro lado também a pensar em algo que você é grato nesse momento. Feche seus olhos, eleve seu pensamento, serene o seu coração. Com os agradecimentos feitos, nós vamos para a leitura, pedindo como sempre ao universo para emanar as melhores vibrações, para o tarô amigo trazer um conselho, uma reflexão, um direcionamento para quem chegou nesse vídeo. Vou começar aqui com o tarô de Marcélia, que eu já embaralhei. Abrimos com Rainha de Espadas, 2 de paus, alguns cortes que você tem que fazer na sua vida, talvez de pessoas, né? Mas talvez de alguma situação específica, mas vocês ainda estão no campo da dúvida, né? Do que pode acontecer com esses cortes. Vocês ainda não estão certos de que esse corte. Ou talvez vocês não sabem exatamente como fazer esse corte, né? Ou cortar essa pessoa, ou cortar essa situação da sua vida. A gente tem 8 de espadas, que me fala de sentimentos de culpa, sentimentos aqueles bem desconfortáveis que me deixam presos, que me deixam repreendidos, né? Em algum sentido. Vocês podem não ter a certeza de como fazer esse corte, porque vocês podem pensar assim. Na cabeça de vocês não deve ser fácil fazer isso, né? Sabe quando uma pessoa às vezes é muito próxima, mas já não faz mais sentido, e aí você tem aquela dificuldade de cortar, mas pode ser um relacionamento amoroso também, tá? Eu vejo vocês com a necessidade de fazer esse corte, pode ser um trabalho também para deixar para trás, mas vocês estão muito no campo da dúvida e se sentindo muito incomodados ou presos ou culpados de alguma forma com relação a essa pessoa ou essa situação. Isso traz um sentimento ruim para vocês, tá? A gente tem aqui 4 de copas, me falando de muita chateação, de muita decepção que essa pessoa pode ter trazido para vocês. Vocês estão, tipo, bem chateados. Roda da Fortuna. E o Diabo. Bom, a verdade é esta, tá? Tem alguma coisa que prende vocês nessa situação ou que prende vocês nessa relação, mas tá muito claro para vocês que o corte precisa ser feito. Essa Rainha de Espadas me traz uma claridade muito grande. Isso vem me falando que essa chateação, que essa tristeza ou esse sentimento, sabe assim, quando a pessoa te decepciona de alguma forma, ela não é uma coisa pontual, ela é uma coisa que vem aqui com essa roda da fortuna, trazendo ciclos repetitivos. Isso acontece com frequência, eu fico aborrecido com frequência, eu fico chateado com frequência, tá? E aí a carta do diabo vem falando de alguma energia de prisão, de se sentir aprisionado, de se sentir amarrado, que já tinha saído aqui com o 8 de espadas. De alguma forma, é um laço que você tem dificuldade de romper, né? O diabo traz aqui essas pessoas como se fosse
amarradas a ela. É algum tipo de laço que você tem dificuldade de romper. Se for de relacionamento, a gente pode sim estar falando de um relacionamento tóxico, né? Daquele que ora te deixa feliz, ora te deixa triste, mas você já criou a consciência da necessidade de cortar esse laço. Mas a gente pode estar falando de família, tá? A gente pode estar falando de amizades e, como eu disse, a gente pode estar inclusive falando de um emprego, tá bom? De um emprego que você já vê que ali não te satisfaz. Eu sei que é difícil a gente achar um emprego. Acho que ninguém tem, né? Um emprego, ou se tem, são pouquíssimas pessoas que têm um emprego que acha que é 100%, né? Mas a gente tem que ter um mínimo de satisfação para trabalhar bem, né? E aqui não, aqui é um vai e volta. Tem hora que você tá bem, tem hora que você tá mal, mas aqui me diz que no geral você tá sempre mais mal do que bem, tá? Vamos ver o que tem aqui no tarô dos magos para complementar. E por que pode ser um emprego também? Porque o diabo nessa figura, né, nessa situação, ele fala da questão financeira, né? Então, por isso que também pode ser nessa necessidade financeira que não me deixa fazer esse corte. Vamos ver aqui no tarô dos magos, gente. A gente tem as de espadas, trazendo essa claridade na mente de vocês, né? Assim, que isso tá claro, tá? A decisão não foi tomada, mas isso é muito claro na mente de vocês. 5 de pentáculos, vocês têm medo ou da solidão, ou da escassez. Quando eu digo escassez, não é ficar na miséria, mas eu digo assim, vamos supor, como voltando, se a gente vai falando de emprego, vocês têm medo do que pode acontecer depois, né? De não conseguir um outro emprego, de não conseguir se manter. Se vocês estiverem num relacionamento que supre vocês materialmente falando, vocês também têm medo de como vai ser isso depois, de como vocês vão caminhar, né? Essa carta dos 5 de ouros, ela traz bastante essa questão do medo, da insegurança, né? Do que pode vir pela frente. A clareza que eu tenho aqui, da decisão que eu tenho que tomar, ela tá clara. Só que o medo me paralisa. 9 de paus, mais uma carta que fala de estagnação, né? Eu particularmente chamo essa carta de freio de mão puxado, que é uma carta que eu poderia chegar ali no 10 de paus, que é aquela carta que fala quando eu deixo um fardo que eu tô carregando, encerro um ciclo pesado, mas eu ainda tô ali. Essa carta conversa muito com a carta que tinha saído ali no começo da leitura, que é o 2 de paus, né? Que eu ainda estou ali no campo do pensamento, né? Do e se eu fosse, se eu fizesse. E essa carta ela me dá uma paralisação imensa. Eu não consigo tomar nenhuma decisão quando eu tô na energia dessa carta. A gente tem 6 de copas. Além do medo, né, do que pode vir, você também tá preso em questões emocionais do passado, tá? Coisas que foram boas, coisas que trouxeram momentos de alegria, momentos de comemoração, momentos de celebração, né? Então você tá transitando ali entre aquela nostalgia boa do passado e o medo do que pode vir no presente, tá? Mas tudo com uma clareza de que isso deve ser cortado. Essa clareza você já tem. Vamos ver aqui, para encerrar, Tarô dos Anjos. Caiu aqui carta da força.
Carta da Força fala de resistência, né? De eu me manter resistente a algo, a alguma mudança. Por mais que eu tenha clareza do As de Espadas, da Rainha de Espadas, eu permaneço resistente a essa situação. Por quê? Por conta disso. Nostalgia do passado, medo do futuro, tá? Eu vejo vocês resistentes. Aqui, por exemplo, gente, não fala de vocês tomando nenhuma decisão, né? Mas a leitura pode trazer uma reflexão para vocês, né? Porque a gente tem que, é lógico que a gente tem que se importar com o futuro, né? Até porque, pelo menos eu acredito num futuro onde eu estarei viva, né? Então a gente tem que também pensar, mas a gente não pode só ficar com a cabeça no futuro e nem só também nas coisas boas do passado, né? Embora tenham sido boas, né? Aqui cabe muita reflexão, e como essas cartas de espadas elas saíram muito fortes, cabe muito também analisar a situação sem pôr muito o coração, tá? Porque assim, o fato é, vocês sabem que esse corte é necessário. E para finalizar, quais os signos que saíram mais fortes aqui? A gente saiu com energia de Leão, com carta da força. A gente saiu com Capricórnio aqui com Diabo, tá? De uma forma geral, a gente tem ar, signos de ar, Gêmeos, Libra e Aquário, e signos de fogo, Áries, Leão e Sagitário, tá bom? Pessoal, se fez sentido, se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo e fiquem com Deus.